Fala galera, aqui é Ricardo Rezende para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma aula sobre resolução e tamanho de imagem. Vamos ver alguns conceitos que são muito importantes para quem quer entrar no mundo da imagem digital. Então já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal e bora lá! Antes de prosseguirmos, caso você não saiba, vamos ver resumidamente o que é pixel. Bom, pixel é a menor unidade de uma imagem digital. São aqueles quadradinhos que você vê quando você dá muito zoom em uma imagem. Aqui o Photoshop ele simula pra gente, né, cada pixel que forma essa imagem. Tá? Pixel também são os pontos luminosos que os monitores usam para formar as imagens. Independente delas serem uma foto, um texto, tudo aquilo que está no seu monitor, tudo aquilo que o monitor exibe, ele usa de pixels para formar essas imagens. Tá? Não só os monitores, celulares, TVs, tablets, toda imagem digital sempre será exibida através de pixels. Beleza? Então vamos lá. Vamos ao foco do nosso vídeo de hoje. Bom, quando nós falamos sobre resolução, estamos basicamente nos referindo à quantidade de pixels que uma imagem tem. Então eu poderia dizer para você que resolução é a quantidade de pixels que uma imagem tem. Quanto mais pixels tem em uma imagem, mais detalhes ela terá. Vamos pegar aqui de exemplo essa imagem. Tá? Essa imagem ela mede 50 pixels na largura por 50 pixels na altura. Aqui a visualização dela no Photoshop está em 100%, que quer dizer o quê? Um pixel dessa imagem corresponde a um pixel do monitor. Então ela estaria em tamanho real na minha tela. Tá? Aqui a gente pode ver o tamanho, ó, 50 pixels por 50 pixels. Se eu der um zoom aqui, olha só, o nosso relógio, né, que eu consigo ver que isso aqui é um relógio, né? Ele não tem detalhe algum, né? E o que você consegue perceber é como se isso fosse um quadriculado, sabe aqueles papéis quadriculados? Só que você não tem quadrados suficientes para você conseguir formar o seu desenho com detalhes. Como eu disse, essa imagem ela tem 50 pixels na largura por 50 pixels na altura. Para você descobrir quantos pixels essa imagem possui, basta você multiplicar a largura pela altura e aí você tem aí 2500 pixels para essa imagem, beleza? Agora vamos dar uma olhada numa outra imagem com um pouco mais de resolução. Essa daqui, ela tem 72 pixels por 72 pixels. Olha só, você já consegue entender um pouco os detalhes, né? Mas ainda assim, dá para notar facilmente a estrutura dos pixels, né? Dos quadradinhos aqui formando a nossa imagem. Agora vamos dar uma olhada em uma terceira imagem. Certo? Olha só que diferença, né? Essa nossa imagem aqui, ela tem 720 pixels na largura por 720 pixels na altura. Quanto será que isso dá? 720 vezes 720. Então, essa imagem tem um total de 518.400 pixels. Ou seja, é um pouco mais de meio milhão de pixels. Então, para eu começar a ver a grade de pixels até demora um pouco, né? Mas aqui eu já vejo que tem um serrilhadinho aqui, né? Você começa a ver a estrutura dos pixels. Mas enfim, na visualização dela de 100%, olha como é que ela é. Olha a diferença para essas outras imagens, né? Vamos comparar as três de uma vez. Olha só. A menor de todas, a de 50 por 50. A intermediária, que é 72 por 72, né? Aqui você já consegue, por exemplo, ver o número 11. Aqui você não consegue entender nada. E aqui, com bem mais pixels, a de 720 por 720. Né? Ficou claro como a quantidade de pixels que uma imagem tem, ela influencia na formação dos detalhes? Ah, como eu disse, né? Essa imagem aqui de 720 por 720, ela tem um pouco mais de meio milhão de pixels, né, na área dela. Sabe aquele termo megapixel? Então, ele significa justamente o valor de 1 milhão de pixels. Então, quando uma imagem tem 1 milhão de pixels, a gente diz que ela tem 1 megapixel.
Quando ela tem 2 milhões de pixels, a gente diz que ela tem 2 megapixels. Essa nossa imagem, pelo cálculo, né, ó, vamos lá, 720 na largura por 720 na altura, ela tem um pouco mais que meio megapixel, certo? Então, só para vocês entenderem o que é megapixel, né? Então, ou seja, quando você pega uma câmera aí de 16 megapixels, imagina o tamanho de imagem que ela consegue fazer. Com certeza não vai ser uma imagem pequenininha dessa de 720 por 720, né? Bom, resolução também é a quantidade de pixels por comprimento de uma polegada. Daí que vem o termo PPI, do inglês Pixels per Inch, que significa pixels por polegada. Lembrando que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Não confundir com DPI, do inglês Dots per Inch, que significa pontos por polegada. DPI é usado para definir a resolução de dispositivos de saída, como impressoras, uma vez que elas não geram pixels no papel, e sim pontos de impressão. Beleza? Bom, lembra que eu falei que a resolução também é a quantidade de pixels no comprimento de uma polegada, certo? Nesse exemplo, eu coloquei uma régua simulando 2 polegadas, que seria a largura total da nossa imagem. Note que essa imagem tem 144 pixels de largura. Sendo assim, podemos ver que a cada uma polegada nós temos 72 pixels num comprimento, formando os detalhes daquela imagem. Tá, você distribuiu 144 pixels por 2 polegadas, ficando 72 pixels para cada polegada, mas e daí? Quando falamos em PPI, a nossa preocupação basicamente é quantos pixels por polegada são necessários para uma imagem ser impressa com qualidade. Pois bem, geralmente, para uma imagem cuja finalidade é exibição digital, você vai mandar a imagem para um site, você vai exibir ela numa apresentação em PowerPoint, ou é para ser o papel de parede do seu desktop, enfim. Quando é exibição digital, 72 ppi é o suficiente. Já para impressão, para a gente ter qualidade na nossa imagem, não ter aquele aspecto de desfocado, de falta de nitidez, usa-se 300 ppi. Sim, é possível você usar 240 ou até 200 ppi e manter ali alguma qualidade, dependendo do caso, mas por segurança, você que está começando, atenha-se ao valor de 300 pixels por polegada. Acontece que a quantidade de pixels por polegada, que é a PPI, que você definir, altera o tamanho da impressão. Vamos ver isso na prática? Bem, essa imagem ela foi originalmente feita com 720 por 1080 pixels. Ponto. Esse é um valor absoluto. O que a gente vai fazer com a distribuição desses pixels por polegada é uma outra questão. O fato é que ela tem esse tamanho, essa é a quantidade de informação que a gente tem para trabalhar. Vamos supor que eu quero imprimir um 10 por 15 centímetros com ela. Será que ela tem quantidade de pixels suficiente para me dar um resultado com qualidade, com nitidez? Bom, vamos ver então aqui na prática, na calculadora mesmo. É claro que o Photoshop ele faz esses cálculos automaticamente, mas eu quero mostrar para você qual é o raciocínio, tá? Então, vamos abrir aqui uma calculadora, beleza? Eu disse que essa imagem ela tem 720 pixels na largura por 1080 pixels na altura. Vamos supor que eu vou imprimir ela e eu vou mandar ela para a impressão com 72 ppi, beleza? Então, qual que é a conta que a gente faz? Largura, vamos começar pela largura, poderia ser a altura, tá? Então, a largura em pixels, que é 720, dividido pela resolução em ppi, que eu quero, que nesse caso é 72, e aí ela me dá o resultado em polegadas, já que a gente estava usando ppi, que é pixels por polegada. Pronto, 720 pixels me permite imprimir um documento na largura aqui com 10 polegadas. Mas uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Então vamos só converter ela aqui para centímetros. Beleza, o meu documento ele vai ter de largura em centímetros 25,4. Né? Aí a gente faz a mesma coisa aqui para a altura. A altura ela tem 1080 pixels, né? A resolução que a gente quer, vezes não, dividir. Pronto, dá 15 polegadas. Agora a gente
converte isso para centímetros. 38,1. Vamos ver se é isso mesmo? Imagem, aqui, né? Tamanho da imagem. E olha só, vou colocar aqui para centímetros. Então, olha, esse meu documento com essa dimensão de 720 pixels por 1080 pixels, com uma resolução de 72 ppi, ele dá o exato valor que nós chegamos no nosso cálculo. Então você fala, poxa, fantástico, eu consigo então imprimir o meu 10 por 15. Ó, estou chegando num tamanho maior do que o necessário, correto? Errado. Lembra, eu disse que quando é para impressão, a gente vai trabalhar a via de regra, né? Você que está começando com 300 ppi. Então vamos refazer o cálculo. Fecha essa janela aqui para a gente aprender do modo raiz, né? Então vamos lá, de novo. Largura, 720 pixels, beleza? Dividido por quem? Pelo ppi que a gente quer, que nesse caso vai ser 300. Dá igual a dimensão em polegadas. Convertendo para centímetros, olha só, nós temos praticamente que 6 centímetros e 1. Né? Então, antes ela tinha 25,4 centímetros, agora a gente tem 6 centímetros e 1. Olha que diferença. Agora vamos fazer a altura também. 1080 pixels dividido pela ppi. Vamos converter isso aqui para centímetros. Pronto. Ou seja, vamos lá, aqui abriu a nossa caixinha só para confirmar, para você ver que não é maracutaia. Pronto. Essa imagem, ó, a 720 por 1080 pixels, trabalhando com uma resolução de 300 pixels por polegadas, eu consigo ter uma imagem de praticamente 6 por 9. Ou seja, trabalhando assim com o PPI indicado, com essa quantidade de informação, eu não tenho um 10 por 15. Mas ao mesmo tempo eu também não posso aumentar essa imagem, senão o resultado vai ser ruim também, certo? Então ficou claro como o PP influencia no tamanho da impressão? Né? Conforme eu vou reduzindo, né, ao mesmo tempo que conforme eu aumento a minha resolução, meu documento diminui, conforme eu reduzo a minha resolução, a minha impressão também aumenta. Né? Eu conseguiria ainda assim a 240 ppi ter uma impressão com nitidez, quem sabe 220. Né? Por que ela está aumentando? Ora, você tem 720 pixels na largura, né? E aí você resolve distribuir a cada 1 polegada, você tira 220 pixels, pá, coloca naquela 1 polegada. Aí sobra quanto aí? Sobra mais uns 500 pixels. Tira mais 220 pixels, pá, agora você tem 2 polegadas. E assim vai até acabar, tá? Então é isso, né? O PPI, né, os pixels por polegada que você definir, ele vai influenciar no tamanho da sua impressão. O que você precisa ter em mente sempre qual é a quantidade de pixels por polegada que eu preciso para ter uma impressão com qualidade, com nitidez, beleza? Bom, galera, uma informação como bônus, a gente também tem o fator distância. Tá? Para impressão, trabalhamos com 300 ppi porque é o necessário para gerar um impresso com detalhes que será visto de perto, tipo uma revista, um banner, um catálogo, é uma coisa que você está vendo ali de 30 a 60 centímetros de distância, né? Então, são essas quantidade de pixels por polegada que gera uma informação com nitidez para você ver nessa distância. Agora, imagina um outdoor que está a 20 metros de você. 300 pixels por polegada para gerar impressão para esse tipo de mídia seria um exagero. Né? Com 72 pixels por polegada nessa distância, você veria uma imagem perfeita. A estrutura dos quadradinhos eles não seriam visíveis. Por quê? Porque você está distante. Da mesma forma que se você chegar a 30 centímetros desse outdoor, você vai ver a imagem sendo formada pelos quadradinhos. Você vai pensar, putz, que imagem feia, mas ela foi feita para você ver de longe. Então, mais uma vez reforçando que essa questão de pixels por polegada, ela influencia no tamanho e também tem o fator distância.
Essa ilusão, né, de longe você vê perfeito, de perto você não vê, e etc. Essa ilusão causada é exatamente a mesma causada pela técnica de pintura pontilhista, como podemos ver na obra de Georges Seurat. De perto você só vê pontos, você não consegue formar uma cor, você não sabe se aqui é um, sei lá, um retângulo amarelo, você não consegue formar a imagem de fato, né? Agora, quando você vê de longe, né, no nosso caso aqui a gente está reduzindo, olha só, você consegue ver mais ou menos que aqui você tem amarelos, né? Ó, aqui você tem preto, o cabelo dele, ó, aqui ó, o bigode, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a informação tenha sido útil. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho que é para ajudar o canal a crescer. Isso é muito importante. E dúvidas é só postar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.